Boa noite, família Uivos. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Estão preparados para novos relatos inéditos sobre a criatura? Então tranque as portas, as janelas, apague as luzes e vem comigo. Relato: Sonhei com o lobisomem antes de vê-lo. Olá, Ágata, e saudações aos inscritos. Me chamo Roberto e tenho 31 anos. Moro em São Paulo. Não sei como começar a contar. Pode parecer maluquice, invenção ou delírio de gente que vê coisa onde não tem. Mas realmente eu vi. E pior, sonhei antes. De certa forma, fui avisado que ia haver algo muito ruim. Tudo começou em 2023, numa noite comum. Eu tinha ido numa festa, coisa simples, num bairro aqui perto. A madrugada já estava alta, quando decidi voltar para casa a pé. O caminho era conhecido, tranquilo, mas naquela noite alguma coisa estava diferente. Estava passando em frente a um sobrado em construção, e naquela rua só havia iluminação de um lado. De início eu não vi nada, mas senti. Senti como se algo estivesse me esperando ali na esquina. E de repente ouvi aquele som pesado e barulho de unhas arranhando o asfalto. Era um arrastar seco e metálico. Eu comecei a andar mais rápido e olhei para trás. Não tinha nada atrás de mim, mas o som continuava. A cada passo meu, vinha o tap, tap, tap atrás de mim. Minhas costas arrepiaram como se algo estivesse bufando no meu pescoço. Aí meu coração acelerou e comecei a correr. Corri demais, feito um louco. Entrei no quintal e bati com força o portão. Tranquei a porta e corri para o meu quarto. A sensação era tão real que me dava tremedeira. Mas aí vem a parte que te faz duvidar da sanidade mental. Era um sonho, ou pesadelo. Lembro que acordei suando frio e intrigado, porque no sonho eu não vi o que corria atrás de mim. Mas enfim, tentei tocar a minha vida. E 3 noites depois, eu e minha namorada Ângela fomos ao cinema, última sessão. Quando acabou a sessão, fui deixá-la em casa, do outro lado do bairro. Era quase meia-noite quando comecei a voltar a pé para casa. Até minha casa era mais ou menos uns 30 minutos de caminhada. Depois de 15 minutos caminhando pelas ruas desertas, resolvi cortar caminho por uma rua que na época era de terra. Mas eu conhecia desde moleque. No meio daquela rua tinha um terreno baldio e o mato estava muito alto. O terreno era todo murado, mas um pedaço do muro estava quebrado. Quando passei em frente, ouvi o som de pisadas fortes, o mesmo tap, tap, tap do sonho. Eu juro para vocês que na hora eu lembrei do sonho e travei de medo. Fiquei parado e olhando para o lado do terreno. E foi aí que algo macabro aconteceu. Uma coisa horrorosa saiu de dentro do terreno, passando pelo buraco do muro. Ágata, tomei um susto muito grande. Me joguei no chão, de lado. Aquilo passou sem dificuldade pelo buraco e ficou parado em 4 patas me olhando. Parecia um cachorro, mas obviamente que não era, pois era muito maior, imenso, para dizer a verdade. Tinha os ombros largos, patas enormes e tinha garras. Os olhos eram uma mistura, meio alaranjado com vermelho, e a respiração fazia um som gutural, como um rosnado contido. Incrédulo com aquela visão, lembro de ter gritado: "Socorro, Jesus!" Após o grito, me levantei ligeiro e comecei a correr, em direção à minha casa. E o pior aconteceu. Aquele lobisomem veio atrás de mim. Ele corria igual um cachorro, mas dando um impulso para frente com o que seriam os braços.
Cada passo dele era um estalo seco, pesado, como se o chão afundasse com as pisadas. Agatha, eu corri como nunca tinha corrido na vida. Me faltou ar nos pulmões. Virei a esquina, quase caindo. O tênis saiu do meu pé e se perdeu no caminho. Eu nem percebi. Cheguei no portão de casa arfando e tremendo. Não conseguia gritar. Minha sorte foi que o portão estava sem cadeado. Entrei direto, abri a porta e me joguei para dentro. Arrastei o sofá e joguei na porta. Saí me arrastando até a cozinha. Liguei a luz e fiquei lá, no chão, perto da geladeira. Minha mão sangrava e eu nem sei como machuquei. Por alguns minutos houve um silêncio ensurdecedor, mas foi quebrado por um estrondo no muro. Foi um baque seco no meu quintal. Então ouvi o rosnado novamente. Aquela coisa tinha me seguido até em casa. Começou a farejar na porta e arrastar as garras na parede. Me levantei do chão e peguei uma faca na gaveta. Eu estava certo que era questão de tempo para a criatura invadir minha casa. Ele deu várias voltas em torno dela, farejou as janelas e passou pela porta da sala. Nesse momento, consegui ver sua sombra pelo vidro da porta. Era realmente algo muito grande, perturbador e assustador. Comecei a orar baixinho e a minha oração me salvou. Aquele lobisomem desistiu de me caçar, pulou o muro e caiu na rua. Os cachorros da vizinhança latiam loucamente. Passei aquela noite de plantão na sala. Olha, Agatha, eu tenho certeza que era um lobisomem. Era muito parecido com todas as características que ouço nos seus relatos. Eu acredito que o sonho que tive foi um aviso, mas eu não dei importância. Posteriormente, contei à minha namorada o que aconteceu, mas ela não acreditou em mim e disse que lobisomens não vivem em cidade grande, só no interior. Mas não tem como negar o que vi. Desde então, presto muita atenção nos sonhos que tenho e evito andar sozinho à noite. Nunca mais dormi em paz. Tenho medo de vê-lo novamente. Enfim, Agatha, esse é o meu relato. Eu também vi um lobisomem aqui em São Paulo. Obrigada por contar minha experiência e boa noite a todos. Relato: Lobisomem da Enseada dos Corais, Pernambuco. Boa noite, pessoal. Me chamo Anderson. Há 1 ano moro em Enseada dos Corais, no Pernambuco. Vim para cá porque já estava cansado das bagunças da capital. E além do que, minha esposa sofre com ansiedade. Então, aqui é um lugar perfeito para nós. Cidade calma, pacata e perto da minha casa tem uma área de preservação ambiental, ou seja, muito verde e natureza. É bonito demais de dia. À noite, a paisagem muda um pouco, mas mesmo assim estávamos satisfeitos. Digo estávamos porque desde a quaresma desse ano, nossos pensamentos mudaram. Juro por Deus, depois do que vi, perdeu o encanto. Sou uma pessoa muito cismada, sempre fui. E no início dessa quaresma de 2025, comecei a perceber coisas que outros moradores devem ter ignorado. Primeiro foi a quantidade de cachorros que apareceram na rua. Eles se aglomeravam bem em frente à entrada da área de preservação. Como a minha casa é na parte alta e fica uns 100 metros dessa área, da minha janela consigo ver tudo lá embaixo. Esses cachorros ficavam enlouquecidos, latiam e rosnavam para alguma coisa. Nisso a minha esposa começou a ficar inquieta também. Ela dizia que sentia um cheiro de carniça no ar. Eu olhava ao redor da casa, nas lixeiras, mas estava tudo limpo. E esse fedor vinha do nada e sumia de repente. Em uma noite, estávamos assistindo TV na sala, e o cheiro ruim entrou pela janela e invadiu a casa. Peguei um bom ar e borrifei, e logo em seguida tranquei a janela e disse para ela: "Não é possível, devem ter jogado algum animal morto por aqui. Ou então é um lobisomem, dizem que ele cheira carniça."
Em seguida, começamos a rir. Falei aquilo apenas por falar, mas no fundo fiquei com aquilo na cabeça, porque não era só o cheiro ruim, tinha os cachorros também. Eles apareciam toda noite e ficavam horas latindo e uivando. Era uma agonia. Eu tenho 6 cachorros no quintal. Eles sempre foram meus olhos e meus ouvidos. Nunca me deixaram na mão. Mas naquela semana eles mudaram. Ficaram quietos de dia e de noite parecia que viam coisa que eu não via. Um deles, o Tico, chegou a passar mal. Ficou 2 dias sem comer e amoado no cantinho. Eu passei a dormir mal também. Acordava de madrugada com aqueles latidos e suando frio, com uma sensação esquisita, como se alguém me observasse da janela. E o pior é que eu não via nada, só aquelas sombras da mata lá no fim da ladeira, escura como breu. Mas aí, Ágata, chegou a sexta-feira da quaresma. Eu me lembro muito bem, era por volta das 3:30 da madrugada. Novamente acordei assustado com os latidos e uivos dos cachorros e sentindo um calafrio estranho no corpo. Então fui até a cozinha beber água e resolvi abrir um pouco a janela para respirar ar fresco. Abri lentamente e empurrei a cortina. E foi aí que tive uma visão dos infernos. No meio da rua, parado, lá estava aquela criatura, cercada pelos cachorros. Ágata, eu gelei e travei as pernas. Arregalei os olhos para ter certeza que estava enxergando direito. E por Deus, era uma criatura enorme, de costas arqueadas, coberta de pelos, cabeça de cachorro, andava sobre 2 pernas farejando o chão como um cão doido. Os braços eram longos, estava parado, bem em frente à entrada da mata e olhando em direção à minha casa. Não consegui me mexer, só segurava a cortina com as mãos suando frio. Não sei se ele me viu naquele momento, mas os meus cachorros começaram a uivar ao mesmo tempo. E aquela coisa soltou um rosnado tão forte e agudo que ecoou pela rua. Eu tremi igual vara verde agarrado na cortina. Por sorte, não arranquei a mesma do varão chumbado na parede. Depois desse rosnado, o lobisomem entrou na mata e os cachorros ficaram lá, latindo para ele. Eu fiquei ali, paralisado por uns bons minutos. Quando consegui voltar para o quarto, minha esposa estava acordada. Ela acordou com aquele rosnado alto. Me perguntou por que eu estava pálido. Então contei que tinha um lobisomem na rua, olhando para nossa casa. Dessa vez, ela não riu. Me pediu para escorar a porta com a mesa e pendurar algo metálico nas janelas. Passamos a noite deitados, olhando um para o outro e ouvindo os cachorros uivando e latindo. No dia seguinte, levantei cedo. Resolvi descer a rua e olhar a entrada da mata, para ver se via algo diferente. E acabei encontrando com Dona Selma, uma moradora antiga daqui. Começamos a conversar e perguntei para ela se ela tinha percebido a movimentação dos cachorros e se tinha ouvido aquele rosnado alto durante a noite. E a resposta que Dona Selma me deu, Ágata, só reforçou o que eu tinha visto. Muito séria, ela me disse: "Ih, meu filho, isso aí não é novo não. Teve gente aqui que sumiu na época dos meus pais. Tudo aí pro lado dessa mata aí, sempre na quaresma. Pode perceber, toda quaresma vem esse cheiro ruim de bicho podre. É o que você tá pensando mesmo, meu filho. Só que graças a Deus eu nunca vi ele." Ágata, desde aquela noite eu não deixo mais meus cachorros sozinhos no quintal. Minha esposa benzeu a casa com sal e arruda, e eu durmo com um olho aberto e outro fechado, porque vira e mexe ouço os cachorros de rua acuando algo. Quando olho para aquela mata, sinto até um arrepio subindo pelas costas. Bom, meu contrato de aluguel vence em outubro, e nem preciso dizer que vou embora daqui. Deus me livre passar outra quaresma com aquele lobisomem encarando minha casa. Era esse o meu relato que queria contar. Obrigada por narrá-lo e obrigada a quem ouviu. Boa noite a todos. Esses foram os relatos de hoje, amigos.
No primeiro relato, o Roberto passou um grande perigo, hein? Ao cortar caminho por uma rua deserta. Às vezes não damos importância aos sonhos, mas eles vêm como um aviso. Eu acredito que o lobisomem fazia morada naquele terreno baldio, e cada vez mais vai aumentar os avistamentos em cidade grande. No segundo relato, ficou claro que o lobisomem aparece por lá há muitos anos. Talvez não seja o mesmo, mas a região de matas é um convite para eles. Eu também me mudaria do local. É melhor prevenir do que remediar, não é? E vocês, se mudariam do local onde moram se por acaso aparecesse um lobisomem por aí? Me conte nos comentários. E peço também encarecidamente que deixem um like, um hype para ajudar o canal Uivos. E vamos aos salves dessa sexta-feira? Vai um salve no clima de sextou para Iraci Souto, Jaqueline Souza da Silva, Karina Alves, Ailton Marinho, João Passoni, Nilce do Lago, Severina Barbosa, Rosilda Pereira, Vanessa Carolina Coelho, Sônia Maria Moura, Eliane Nascimento, Fabrícia Santos, Luciano Luiz Sena, Verdades Inconvenientes, Cantinho da Ed, Ângelo Augusto da Silva, Maria de Fátima Soares, Valdileia Noronha, Paulo Daltro, Carlos Roberto, Luciana Souza, Antônio Júnior, Gilvânia L., Bárbara Dias, Aparecido Luciano Santana, Emerson Tadeu, Diva Gomes, Milton Cândido, Divina da Silva, Maria Gracinha, Suzane Palim, Sebastião Paulo Rodrigues, Joana Santos Saraiva, Thalita Silva, Cláudia Motola, Simone Fagundes, Roberto Aparecido Pisani, Silvia Lima, Angélica Guimarães, Marcelo Furlan, Bode Velho e Fábio Barros. No próximo vídeo tem mais salves, meus queridos. Muito obrigada por ficarem comigo até o final desse. Agora eu me despeço desejando a vocês uma noite abençoada, um ótimo final de semana, um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família Uivos. Tchau, tchau!